coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade, quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Jesus, quebranta o meu coração. Pronto, mano. Obrigado, minha riqueza. Amados irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos que participam conosco na noite de hoje. Nós damos boas-vindas aos irmãos que estão conosco. Agradecemos a participação de todos. A Leda Sampaio, que está assistindo, está conosco. A Cláudia Gonçalves Souto, muito obrigado. Obrigado à participação da Deise Camargo e nosso irmão Hélio Santiago. Obrigado, Viviane, Diácono Rui, Carmelino Elcio e Gabi Loubar, essa família. Deus abençoe a Glaucia, presbítero Flávio, a Noeli, que está participando conosco. Muito obrigado, Noeli. Deus abençoe sua vida e a sua família. Muito obrigado. Agradecemos a participação de todos esses irmãos que conosco estão. Agradecemos a participação da Tamires. Muito obrigado, Tamires. Deus abençoe sua vida e a vida do Alex. Muito obrigado. Deus abençoe também a Nalva. Muito obrigado, Nalva Nicolau, Robinho, Valéria, Michel. Muito obrigado, Michel. Deus abençoe a sua família. Walter Santos. Obrigado. Presbítero Rogério e a sua família.
Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Irmãos, nós estaremos agora na continuidade do nosso culto, nosso trabalho dessa noite, nossa devocional. Não deixa de ser um culto, né? A Deus, não aquele culto de domingo, né? Um trabalho mais reduzido, mais resumido, mas é um culto a Deus. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que nos dá a cada dia, a cada noite, nós meditarmos numa porção da sua palavra. Nós queremos agradecer então a todos esses irmãos que estão conosco, a minha esposa Fátima, que está assistindo e me auxiliando aqui, me ajudando. Muito obrigado. Deus esteja abençoando a todos os irmãos. Nós estaremos orando, irmãos. Vamos falar com Deus agora e depois nós estaremos então fazendo a nossa reflexão de hoje. Nós vamos orar. Senhor, nós te bendizemos nesse momento, engrandecemos o teu nome, porque reconhecemos que só tu és Deus, único, santo, verdadeiro, Deus todo-poderoso, Deus que está no controle de todas as coisas, que cuida do seu povo. Ó Deus, nós te pedimos nesse momento, recebe, Senhor, a nossa oração a favor, Senhor, da tua igreja, dos teus servos reunidos nesta noite, através desta conexão, através desta live. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez nós recorrermos à tua palavra santa, inerrante, infalível, inspirada, nossa regra de fé e prática, através da qual nós recebemos o alimento diário que necessitamos para que a nossa alma seja provida, Senhor, do teu alimento. Muito obrigado, Senhor, por essa bênção, obrigado por esse momento, pela vida de cada irmão que está conosco nesta oportunidade, nossos amigos, familiares, colegas de trabalho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estaremos lendo hoje um texto do apóstolo Paulo, uma das cartas do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estaremos lendo lá no capítulo 5, o versículo 23, tá? Já no finalzinho da carta, Paulo então está escrevendo à igreja de Tessalônica e traz uma palavra muito oportuna, muito necessária para todos nós, servos de Deus. E nós então vamos ler esse texto, o versículo 23, 1 aos Tessalonicenses 5, 23. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo estejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe através desta palavra. Nós estaremos na noite de hoje tratando do tema os fundamentos da santidade. Nós vamos tratar desse tema, vamos por alguns minutos estar falando aqui sobre essa questão de Paulo quando escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses. Irmãos, a questão da santidade, ela é tão fundamental, tão necessária para a nossa vida espiritual, como o oxigênio é necessário à nossa vida física. Sem a santidade, nós não conhecemos a Deus, nós não temos condição de ter a percepção da pessoa de Deus,
o discernimento das coisas de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus para a nossa vida. Nós precisamos disso. Precisamos dessa comunhão, essa santidade que nos aproxima de Deus, que nos faz íntimos de Deus, que nos aproxima dele, de maneira que não é possível viver sem santidade, né? O próprio Tozer, A.W. Tozer, essa semana eu estava falando sobre essa questão, não me lembro se foi ontem, uma frase de A.W. Tozer, que ele diz assim: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Tá? Ou seja, aqueles santos aí no sentido de separados, né? Separados por Deus, né? Sem santidade, são a tragédia do cristianismo. Então, A.W. Tozer fala sobre essa questão, que ela é fundamental para a nossa vida. Então, depois da salvação, nós só temos um caminho a trilhar. É o caminho da santificação, é o caminho da santidade. Porque depois da salvação, tudo que necessitamos na vida é crescer, é amadurecer a nossa fé, é ter mais comunhão com Deus, é estar mais próximo dele. E isso só acontece quando nós buscamos a vida santa, buscamos a santidade ou buscamos a santificação. Portanto, nós vamos tratar aqui daqueles que são os fundamentos da santidade vistos nesse versículo que nós lemos. Então, nós vamos tirar 4 lições aqui desse versículo para a nossa reflexão, para o nosso alimento nessa oportunidade. Como fundamenta-se a santidade no texto que nós lemos, né? No texto lido aqui? Em primeiro lugar, irmãos, a santidade fundamenta-se no imutável ser de Deus. Então, é fundamental essa questão, tá? A santidade fundamenta-se no imutável ser de Deus. Observe aqui o texto, diz assim: o mesmo Deus da paz. Então, Paulo, quando está escrevendo essa palavra, ele está dizendo que ele está tratando de uma questão que é fundamental no ser de Deus, na pessoa de Deus. Tá? A doutrina do ser de Deus é uma das doutrinas mais importantes da teologia, chamada teologia sistemática. Tá? Essa teologia que abrange o ser de Deus, a obra de Deus, a providência de Deus, todas essas questões que envolvem a vida cristã. Então, o mesmo Deus da paz, ou seja, o Deus que não muda. Paulo está dizendo aqui, aquele mesmo Deus, que é o mesmo sempre, que não muda, tá? Esse Deus imutável, esse Deus cujo atributo da imutabilidade é uma marca distintiva da sua pessoa, tá? Então, a santidade fundamenta-se nesse Deus imutável, tá? Não obstante esse Deus ser imutável, Deus não é estático, tá? Ele é imutável no seu ser, nos seus atributos. Ele é santo, ele é para sempre santo, todo-poderoso, tá? Imenso, santíssimo, eterno, tá? Todas essas questões que nós conhecemos de Deus, elas são imutáveis. Mas Deus é dinâmico na sua intervenção no mundo e na vida dos crentes. Tá? Então Deus, ele não age da mesma forma comigo e da mesma forma age com outras pessoas. Não, Deus age diferente, de diferentes formas. Isso não significa nenhuma mudança na sua imutabilidade, mas apenas uma dinâmica na sua imutabilidade. Tá? Então, é fundamental essa questão, nós entendemos isso, que a santidade fundamenta-se no imutável ser de Deus.
Se não fosse isso, nós não teríamos um norte, nós não teríamos um Deus consistente, um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo sabe, que tudo controla, que tudo governa, tá? Mas esse Deus, ele é esse Deus imutável. O próprio Tiago, lá no capítulo 1, 17 da sua carta, ele escreve assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, esse Deus que nós servimos, ele não tem variação, ele não é um hoje e outro amanhã, ele é o mesmo Deus, tá? É o que Paulo está dizendo ali, o mesmo Deus da paz, tá? Não há nele, Tiago diz, variação ou sombra de mudança, tá? Então, Tiago falando sobre esse mesmo Deus imutável. Tá? Então, é importante esse fato para a consistência da nossa santidade. Uma segunda questão aqui é que a santidade fundamenta-se no impacto sobre a totalidade da vida humana. Tá? A santidade fundamenta-se no impacto sobre a totalidade da vida humana. Observe agora a segunda parte do versículo 23. Olha só o que ele diz. O mesmo Deus, estamos repetindo a primeira parte, o mesmo Deus da paz, e agora a segunda parte diz, vos santifique em tudo. Então, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Ou seja, a santidade fundamenta-se no impacto sobre a totalidade da vida humana. Ou seja, toda a nossa vida, ela deve ser impactada pela santidade. A santidade, ela deve cobrir toda a nossa realidade. Tudo que fazemos, tudo que somos. Nós não podemos viver uma santidade na igreja e outra na família. Uma santidade na igreja e outra no trabalho. Uma santidade na igreja e outra na vizinhança. Não podemos. Nós temos que viver uma santidade ímpar, uma santidade que é exemplar, uma santidade que não tem variação, tá? Então, diz o texto aqui, vos santifiquem em tudo. Todas as áreas da nossa vida devem ser impactadas, cobertas, tocadas, transformadas por essa santidade. Então, tudo que fazemos na vida, as pequeninas coisas e as coisas maiores, devem ter a marca da santidade na nossa vida. É isso que Paulo está nos ensinando a respeito desta que é uma doutrina fundamental da vida cristã e dela nós necessitamos para viver uma comunhão íntima com Deus. Em terceiro lugar, a santidade fundamenta-se em um desempenho exemplar da vida cristã. Observe aqui agora a terceira parte do versículo 23. Diz assim, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Então, observem que aqui esse desempenho exemplar na vida cristã, ele cobre também toda a realidade. Ou seja, nós devemos ser exemplos. Tá? Ele diz aqui, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Tá? Deixar claro aqui uma questão, que quando o apóstolo Paulo está falando aqui de espírito, alma e corpo, ele não está falando de uma doutrina
chamada da tricotomia, tá? Do homem, ou seja, que nós temos espírito, alma e corpo, não é isso. Alma aqui é a vida mental, é a nossa vontade, e espírito é o espírito semelhante a Deus, é o que nos assemelha de Deus, tá? É que às vezes nós chamamos de alma, e no grego, psique é alma, tá? Espírito, alma e corpo, alma aí, a sede da vontade, tá? E o corpo, tá? A nossa vida física, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, tá? Íntegros e inculpáveis, tá? Que não tem mancha, que não é maculado. Então, é assim que nós devemos viver a vida cristã, de forma exemplar na sua integralidade, envolvendo e cobrindo todas as áreas da nossa vida, tanto a nossa vida física, quanto o nosso espírito, quanto a sede da nossa vontade, a nossa mente, tá? Que na língua grega chama-se psique, ou é traduzido também por alma, tá? Então, irmãos, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. É isso que Deus deseja de nós e é isso que nós devemos aspirar na vida cristã para vivermos uma vida que agrade a Deus, tá? Que faça com que o nome de Deus, o nome do nosso Deus, seja glorificado. Portanto, essa é a terceira questão. E a última questão, a quarta questão, ou lição que nós aprendemos nesse texto, no finalzinho do versículo, diz assim, mostra que a santidade fundamenta-se na esperança da vinda de Jesus Cristo. Então, uma vida santa, irmãos, ela tem esperança da vinda do Senhor. Ela se preocupa com isso, ela se prepara para isso. O servo de Deus se prepara para isso. Olha o que o texto diz. Na vinda e o vosso espírito, vou ler um pouquinho antes o versículo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam considerados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a vinda de Cristo, irmãos, não pode ser um assunto que nós não tenhamos contato com Ele. A vinda de Cristo deve ser a nossa aspiração de cada momento da nossa existência. Nós não podemos viver aqui como se fôssemos passar a eternidade nesse mundo, nessa terra. Nós temos uma vida eterna a ser vivida diante de Deus, para a glória de Deus, desfrutando da íntima comunhão com Deus. E aqui o texto está dizendo que nós devemos nos preocupar com isso. Devemos nos preocupar de maneira que nós estejamos prontos, sempre preparados, né? Sempre adornados de santidade, para que na vinda do Senhor nós sejamos encontrados fiéis e prontos para estar na presença do nosso Deus. Portanto, a santidade fundamenta-se na esperança da vinda de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que o Senhor abençoe a nossa vida, que nós possamos aspirar por essa santidade a cada momento da nossa trajetória cristã. Amém. Na igreja, na família e no trabalho, Amém. e entre os nossos vizinhos, nós sejamos a mesma pessoa, Amém. vivendo segundo a orientação, a vontade, os propósitos e a palavra de Deus, Amém. que é a nossa regra de fé e prática. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Irmãos, nós vamos ouvir agora, nós vamos orar, né? Primeiro, e depois vamos ouvir o nosso pós-lúdio de hoje. Nós queremos, em primeiro lugar, na nossa oração final agora,
agradecer pelo dia de hoje que o Senhor nos deu. Então, agradecemos a Deus por um dia que Ele acrescenta à nossa existência, tá? Nós queremos agradecer muito a Deus hoje pelo aniversário do Paulo Roberto Ribeiro, tá? Então, hoje é aniversário do Paulinho, não é? Paulo Roberto Ribeiro, filho do José Roberto e da Simone, tá? Então, todos conhecem. Então, nós vamos agradecer a Deus pela vida do Paulinho, tá? Paulo Roberto Ribeiro, que completa mais um ano de vida nesta data. Nós vamos continuar orando pelas nossas igrejas, presbitério, nossos pastores, pelos enfermos, os segmentos da nossa igreja, os desempregados, tá? Continuar orando pela nossa nação em vista dessa pandemia. Nós vamos continuar orando também pela Jaqueline e pelo Diego, nossos irmãos que estão aguardando aí a chegada da Luísa. Então, a Jaqueline, que está gestante, aguardando aí a chegada da Luísa, né? Daqui mais um pouco ela já está caminhando aí para o 8º mês de gravidez. Vamos orar, estamos nessa expectativa. Nós estaremos também, irmãos, orando, pedindo a Deus que nos oriente, nos ajude, nos abençoe na nossa volta aos trabalhos presenciais da nossa igreja no próximo domingo. Então, vamos continuar intercedendo por isso. E nós estaremos orando também aqui pelo Hermir, diácono Hermir, que continua no CTI, tá? No estado delicado, mas teve uma melhora de ontem para hoje. Nós estaremos pedindo a Deus, intercedendo ao Senhor, buscando em Deus o seu conforto, o seu consolo, a sua direção, a sua intervenção sobre a vida do Hermir. Que Deus esteja agindo, colocando a sua mão sobre a sua vida, dando a recuperação que ele necessita. Estaremos orando também pelo Josué e pela Lu, a sua esposa. O Josué é o meu cunhado, tá? E a sua esposa. Eles não estão bem de saúde, estão passando por uma fase difícil, uma semana difícil nessa semana, com depressão. Nós estaremos orando por eles e pela Janete, a minha irmã também, que se encontra tratando, né, de um quadro de saúde. Nós estaremos orando por ela também, está enferma. Então vamos colocar diante de Deus essas pessoas. Vamos orar, irmãos. Senhor, louvamos o teu nome, te bendizemos, agradecidos pelo dia de hoje. Queremos, ó Deus, te agradecer por mais um dia que nos dás, ó Deus, que acrescentas à nossa existência. Queremos suplicar, Senhor, a tua bênção. Queremos suplicar, Senhor, a tua misericórdia sobre todos nós, teus servos. E nesse momento queremos agora, Senhor, de modo muito especial te agradecer pela vida do Paulo Roberto, ó Deus, conhecido pelos nossos irmãos, por nós como Paulinho, o Paulo Roberto Ribeiro. Agradecer-te por mais um ano de vida que tu acrescentas à sua existência. Abençoa essa vida preciosa, abençoa o Senhor, enchendo o seu coração da sua presença, Senhor. Abençoa para que os teus propósitos, Senhor, sejam estabelecidos nesta vida. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida do Paulo Roberto, que completa mais um ano de vida nesta data. Ó Pai, nós te agradecemos por isso. Também, Senhor, pedimos pelos nossos pastores, igrejas, nossos irmãos que foram aqui citados, os segmentos da nossa igreja, desde as crianças até os nossos idosos, por essa pandemia que estamos vivenciando, experimentando, Senhor, já há 5 meses.
Queremos suplicar, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de nós, do Teu povo, da Tua igreja, que Tu retires de sobre nós o Teu juízo, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de nós, porque somos, ó Deus, servos pecadores, ó Deus, grandes pecadores, que nada merecemos de Ti, mas nós clamamos pela Tua misericórdia. Nós clamamos porque Tu és o nosso Deus. Tu já fizeste isso no passado, Tu podes fazer novamente. Ó Deus, tem misericórdia dos profissionais de saúde, de todos os enfermos, ó Deus, acometidos por essa enfermidade. Ó Deus, abençoando os enlutados, ó Deus, aqueles que estão passando por esse momento mais difícil. Tem misericórdia, Senhor, também, nós pedimos nesse momento, dos nossos irmãos que foram aqui mencionados, o Hermir, Senhor, passando por esse instante, Senhor, tão delicado da sua vida. Tem misericórdia do Hermir, Senhor. Amém. Abençoa o teu servo. Amém. Ó, Senhor, toma-o, Senhor, nas tuas mãos, ó Deus, e repreende, Senhor, a enfermidade, debela, Senhor, qualquer infecção Amém. que haja, Senhor, naquela vida, naquele corpo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa o teu servo. Amém. Também ao meu cunhado e à sua esposa, tem misericórdia, Senhor. Restaura sua vida, Amém. sua saúde, Senhor, tanto física quanto emocional, Senhor, Amém. e espiritual. Misericórdia, Senhor, da minha irmã. Amém. Abençoa, Senhor, a sua saúde. Restaura, Senhor, a sua saúde. Amém. Ó Pai, tem misericórdia, Senhor. Nós clamamos fazendo essa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos agora ouvir o nosso pós-lúdio e depois nós estaremos então nos despedindo dos nossos irmãos logo após o nosso pós-lúdio. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.
Irmãos, então estamos terminando a nossa live de hoje, agradecendo mais uma vez aos irmãos que estão conosco, Marcos Faria, Elisange, agradecemos a Maria Cristina Nogueira, tá? Muito obrigado pela participação, Michel, tá? Todos esses irmãos, alguns já foram citados, Elisange, obrigado, Elisange, pela sua participação, tá? Deus abençoe sua vida, abençoe a todos esses irmãos que estão conosco, tá? Reverendo Edivan, nosso filhão, Deus abençoe a sua vida, tá? A minha esposa está mandando um beijo para você, viu? Deus te abençoe. Obrigado pela participação, Sueli Velasco, Diácono Adilson, nossa filhota Renata Amorim, tá? Deus abençoe a sua família, abençoe a todos os familiares, presbítero Rogério, Walter Santos, tá? Esses irmãos todos, alguns já foram citados. Agradecemos muito na noite de hoje a participação da Tamires e agradecemos ao Alex, participação desses irmãos conosco. Prazer muito grande poder contar com os irmãos, tá? Todos esses irmãos que participaram na noite de hoje conosco, Deus esteja abençoando rica e abundantemente, se o Senhor permitir. Amanhã estamos de volta às 20 horas com uma nova live. Deus os abençoe abundantemente. Amém.